Olá, meus irmãos. Nós estamos de volta para mais uma aula sobre o panorama do Antigo Testamento. Essa é a aula de número 37. Nós vamos entender um pouquinho agora sobre o contexto histórico e cultural do Antigo Testamento. Uma aula linda, 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 linda. Então pega aí o seu caderno, pega aí a sua Bíblia, esteja em um lugar claro, calmo e tranquilo, para que você possa aprender tudo aquilo que Deus tem para você. Vamos lá? Então o objetivo dessa aula é entender um pouco sobre o contexto histórico, geográfico, cultural e moral, além de falar um pouquinho sobre os impérios que atuaram no Antigo Testamento. E aí eu quero trazer aqui Provérbios 4, verso 7, que diz assim: a sabedoria é suprema, portanto, adquira sabedoria, e com tudo o que você possui, adquira entendimento. Eu quero te inspirar a sempre buscar entendimentos acerca da palavra de Deus, para que, com propriedade, você possa ensinar a outros aquilo que você está recebendo. Amém? Então, é um compromisso meu e seu de buscar entendimento sobre a Escritura para poder cumprir os propósitos do Senhor. Vamos iniciar esta aula falando um pouquinho sobre a geografia do Oriente Médio Antigo. A geografia do Oriente Médio Antigo, ela traz um termo que eu não gosto muito, tá? O termo é Palestina. Palestina está apontando para a antiga terra de Canaã. Só que é um termo que foi instituído há mais ou menos 2000 anos. E no segundo ano dessa formação teológica, nós teremos uma aula linda de geografia bíblica. Lá eu vou explicar como esse termo Palestina foi apropriado, foi colocado sobre essa região, ok? Você vai ter uma compreensão maior. Mas eu estou me referindo agora à terra de Canaã, uma terra que foi estabelecida e foi conquistada por um dos filhos de Noé, que é Cã, e que Deus chama esse território de terra prometida, é o lugar onde Deus chamou Noé para ocupar e desenvolver a sua descendência. Essa região que nós conhecemos como Oriente Médio, Terra de Canaã, a Terra Prometida, ela ocupa partes, porque ela está no meio ali de 3 continentes, Europa, Ásia e África. Esta mesma região, esse grande território, é envolvido por uma grande área conhecida como crescente fértil. Uma meia-lua que pega a região ali do Rio Nilo, passa por toda a região de hoje Israel ocupa hoje como estado, pega a região a norte de Israel, do Líbano, Damasco, e vai até a região do Iraque, atualmente, pegando ali o rio Tigre e Eufrates. Esse grande semicírculo, essa meia-lua, é conhecida como crescente fértil, uma região de grande umidade, uma região de solo fértil, de muitos rios, e uma região que envolve ali, em partes, o deserto do Sinai e o deserto arábico. E nesse contexto, nessa região, esse território, ele foi muito cobiçado. É um território pequeno, mas cobiçado por grandes impérios. Por quê? Porque ali é uma região de passagem. Você vai entender, inclusive, até o papel de Israel neste território. Vou falar daqui a pouquinho para você. Daqui a pouquinho. Então, deixa eu trazer uma informação aqui. Essa região do crescente fértil era disputado pelos egípcios, hititas, assírios, persas, que hoje é o Irã, pelos gregos e até mesmo pelos romanos. Essa região também envolve o que é a Síria hoje, ao norte de Israel, e a Síria, Israel e Síria era por onde passava um grande número de pessoas naquele tempo bíblico antigo, um tempo ali, por exemplo, de Abraão, para que você tenha esse entendimento. E aí eu quero te mostrar pela geografia que essa região atraía muitas pessoas. Para passar ali, para chegar, por exemplo, da África para a Europa, tinha que passar por Israel ou para a terra de Canaã.
e acessar a Europa ou para a Ásia. Então Israel estava no meio. Alguns teólogos vão dizer que Jerusalém era o centro da terra daquele tempo bíblico e exercia uma força, eu vou usar um pouquinho do termo da física, uma força centrípeta, ou seja, atraía para o centro. Né? Então, a ideia era atrair as nações para aquela região, passando ali para negociar, passando ali para realizar campanhas de guerra, mas obrigatoriamente passava pela terra de Canaã, posteriormente passava por Israel, passava ali por Jerusalém. E aí você vai entender, até mesmo porque Deus chama em Ezequiel 20, no verso 6 e no verso 15, Israel como coroa de todas as terras, porque estava no centro. Obviamente não é o centro do planeta, mas era o centro geográfico daquele mundo antigo, coroa de todas as terras. E aí eu quero trazer um entendimento para você, daqui a pouquinho, do porquê de Israel nesse lugar. Eu vou pedir agora para o Caleb mostrar aqui, eu vou te indicar um novo livro, de John Bright, História de Israel. Esse livro aqui é fantástico. Você que gosta de estudar a história de Israel, ele vai pegar dos primórdios e vai trazer até o momento dos reis, até os momentos dos reis em Israel. E você vai entender aqui, por exemplo, toda essa formação que levou, e todo esse contexto que levou Abraão, por exemplo, na época que ele começou a ocupar a região de Canaã, a conquista do território, a compra, a abertura dos poços de água, tudo isso para estabelecer o controle, né, a conquista desse território. John Bright vai dizer, de acordo com a Bíblia, a história de Israel começou com a migração dos patriarcas hebreus na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, lembra lá? Gênesis 11, lá no finalzinho de Gênesis 11, Tera, pai de Abraão, ele resolve sair de Ur dos Caldeus, a região da Babilônia, que hoje é o Iraque, em direção à terra de Canaã. E ele para lá na região da Síria, que é hoje, em Harã. Quando Deus chama Abraão, ele chama Abraão de Harã, lá na região que hoje é a Síria, ok? Então, ele desce do norte para o sudoeste. Na aula de Geografia Bíblica, vai ser uma aula linda, nós vamos usar de alguns recursos gráficos. Você vai ver isso em imagens, vai ser muito interessante, muito lindo. Então, sai da região de Ur dos Caldeus, vai parar em Harã e depois desce para a pátria prometida, que é Canaã. Este foi de fato o começo, se não da história de Israel propriamente dita, foi pelo menos a sua pré-história. É assim que John Bright vai se referir sobre esse período de migração. E aí vamos entender agora um pouco sobre a estrutura patriarcal, agrária e tribal. A estrutura social do Israel no Antigo Testamento era praticamente patriarcal, agrária e tribal, refletindo práticas comuns dos antigos povos do Oriente Médio próximo daquele tempo. Então, nós tínhamos ali uma constituição de família e do clã, estruturada nas tribos. A economia era desenvolvida a partir da agropecuária, ok? E as leis eram aplicadas a partir dos líderes tribais. Em Gênesis 49, no verso 28, diz assim: são esses os que formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. Na aula de Geografia Bíblica, no ano que vem, você vai ver onde cada tribo ocupou, cada espaço que foi ocupado na terra de Canaã pelas 12 tribos de Israel. Nesse contexto, a lei mosaica, detalhada em livros como Levítico, Deuteronômio, governava tudo. A lei era a base. E ela ditava regras, normas para a questão alimentar,
até regras sobre a pureza, direito dos pobres, órfãos, viúvas, e dava uma clara ênfase à questão da justiça, misericórdia e adoração ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Os líderes, como os juízes e mais tarde os reis, eles eram encarregados de aplicar essas leis, enquanto os profetas frequentemente chamavam o povo ao arrependimento. Esta conexão entre religião e organização social, governamental, tribal, garantia, né, a implementação de princípios da Bíblia, princípios da lei, para que ocorresse um governo perfeito e comandado pelo nosso Senhor. Lembre-se, Israel, ela foi levantada por Deus para ser uma nação de referência para todas as nações, com um governo do próprio Deus. Você vai entender isso com mais profundidade nas próximas aulas, tá? Nas próximas aulas. Eu quero trazer agora um enfoque sobre os grandes impérios e a influência desses grandes impérios no Antigo Testamento. Os impérios egípcio, assírio, babilônico e persa tiveram impactos muito significativos na história de Israel. Moldou aí o seu desenvolvimento político, o desenvolvimento cultural, moral, até mesmo religioso. Olha para você entender o Egito. Vou trazer o Egito aqui como exemplo. Foi o cenário da escravidão dos israelenses. O povo hebreu chegou no Egito como escravo? Não, chegou como livre e se tornou escravo até a sua libertação no Êxodo. E aí, com o Êxodo, houve um papel muito importante ali de Moisés, por exemplo, que foi ressaltar e resgatar a identidade de um povo separado, um povo que é santo e que tem um papel de atrair as nações para si, para que daí pudesse apontar para o Deus Criador de todas as coisas. O Império Assírio, por exemplo, foi conhecido por sua brutalidade militar, pela sua força. Conquistou as 10 tribos do norte de Israel no ano 722 a.C., dispersando-as e diluindo a sua identidade cultural e religiosa. Você que estudou na escola aí, História e Geografia, por exemplo, você entendeu naquele tempo, aí eu vou te lembrar se você não recorda, que quando os grandes impérios dominavam outros impérios, outras regiões, uma maneira de diluir ou mesmo de impedir levantes nacionalistas, patriotismo, para poder derrotar o governo que está dominando, eles mesclavam os povos com povos de outras regiões que anteriormente foram conquistados por esse povo dominante. Então, isso foi feito na região norte, né? Na tribo do norte. Na tribo de Israel. Lembra que no contexto, a gente vai ver isso mais para frente, depois que houve a divisão de Israel, o reino do norte e o reino do sul, o reino do norte, chamado Israel, foi dominado pelo Império Assírio inicialmente. Depois veio o Babilônico, que dominou sobre o norte e em seguida sobre Judá, que ficou como o reino do sul. Ok? Fica calmo, é muita informação, isso vai se tornar mais claro à medida que as aulas caminham. Ok? 2 Reis, dá uma olhada em 2 Reis, capítulo 17, dos versos 5 ao 8. Lá diz assim: o rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Ala e em Gozã do rio Abor e na cidade dos Medos. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles,
bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Olha que riqueza de informação histórica que segundo o Rei 17 tem. Olha que riqueza. Aí você começa a compreender a ação de Deus sobre o povo por causa do pecado. Essa conquista teve implicações de tensão, incluindo o surgimento de grupos mistos de samaritanos. Olha, você vai entender como, por exemplo, na Bíblia fala que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Tem a ver com essa questão do domínio assírio inicialmente e depois o babilônico. Nessa mescla de povos na região norte de Israel ali, pegando a região de Samaria. Olha o que diz segundo Reis 17, o verso 24. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarfaim, e os estabeleceu na cidade de Samaria para substituir os israelitas, o povo judeu. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Olha, você começa a entender agora esse momento ali, na época de Jesus, que o judeu não se dava bem com os samaritanos. Porque já não era mais um povo puro sangue, por causa da mescla. Olha aqui o apontamento histórico em Reis. Este verso detalha como o rei da Síria repovoou a região de Samaria com povos de diversas origens após deportar o povo de Israel. Olha só, e esses povos tinham práticas religiosas erradas, eles adoravam outros deuses, praticavam rituais de sacrifícios. Então, o surgimento dos samaritanos é diretamente atribuído a essas práticas e à sua origem modificada. E eles desenvolveram uma identidade distinta que destoava do restante do povo de Israel, do povo escolhido por Deus. Então, olha, de forma étnica quanto religiosa, os judeus se separavam, Judá se separava do povo de Samaria. Por isso que quando um judeu ia para a região norte, eles se desviavam para passar longe de Samaria. Por outro lado, o exílio babilônico, iniciado em 586 a.C., com a destruição de Jerusalém e do templo por Nabucodonosor, é um outro ponto importante a ser destacado. Neste período, representou uma crise política, até mesmo existencial para o povo de Israel. Né? Pensa, você vive ali há anos, né? Você tem uma identidade, uma cultura, você tem ali uma ligação com aquela terra e logo um outro povo vem, domina e te leva cativo para uma outra região. Pensa como esse povo sofreu. No 2 Reis, novamente, no capítulo 25, nos versos 8 e 9, nós temos o seguinte texto. No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém, incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Então, a destruição foi total. E, finalmente, falamos do Império Persa, a conquista persa sob o comando de Ciro, o Grande, permitiu o retorno do povo de Israel que estava exilado, os sobreviventes do templo em 538, retornando à terra, retornando ao território de Israel. Olha que interessante, você vai ver mais para frente comigo que Ciro, aí eu vou adiantar essa informação, Ciro foi o único não-judeu reconhecido como Messias. A palavra vai se referir, Deus vai se referir a ele como meu servo. Ele foi peça fundamental para liberar o seu povo, o povo de Israel, lá da Babilônia, lá do domínio persa, para retornar à terra.
Olha que lindo, olha que lindo, olha como que Deus muda todos os contextos para que a sua vontade seja estabelecida. E as práticas religiosas dos povos antigos? Enquanto culturas, como os egípcios, babilônicos, cananeus, entre outros, eles adoravam múltiplos deuses. Haviam panteões de deuses, muitas vezes representados por ídolos associados às forças naturais, a elementos da natureza e até mesmo a animais. Esses conceitos eram abstratos e Israel era chamada a adorar exclusivamente ao Deus Criador de todas as coisas, a Yahvé, o Senhor, o único Deus. Era para Israel fazer a diferença nessa região. Era para Israel fazer a diferença. E lá, no Monte Sinai, o pacto foi estabelecido e os 10 mandamentos foram entregues por Deus a Moisés e de Moisés para o povo. Em Êxodo, olha que interessante, meus irmãos, Êxodo 20, verso 3, vai dizer assim: não terá outros deuses além de mim. Esta é uma instrução clara do nosso Deus. Israel recebeu uma informação muito importante. Não se contamine, em outras palavras, não se contamine com outros deuses. Eu sou o único Deus. A influência cultural e religiosa dos povos próximos frequentemente levava os israelitas à idolatria. Esse é um tema muito importante e ele foi tratado ali em Juízes, Reis, Crônicas. E os profetas que se posicionaram nesses tempos foi para chamar a atenção do povo, para não se contaminar com essas práticas idólatras. Deuteronômio 6,14 diz assim: não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor de vocês. Olha como Deus avisa. Mas Deus estabelece um pacto, uma aliança. E aí nós temos o pacto abraâmico, iniciado com Abraão, que promete uma descendência, promete também uma terra para desenvolver uma identidade de um povo santo. Em Gênesis 17, verso 7, diz assim: estabelecerei a minha aliança como aliança perpétua entre mim e você e os seus descendentes. Deus falando para Abraão. E seus descendentes depois de você, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Após o pacto abraâmico, vem um pacto mosaico, o pacto de Moisés. Quando Deus entrega para Moisés no Sinai as leis, as normas, os mandamentos, para que o povo tenha uma vida organizada entre as pessoas, entre a sociedade, de forma moral e ética, no quesito também em adoração. Logo depois nós temos o pacto davídico, que foi estabelecido com o rei Davi, prometendo que uma linhagem real e perpétua sairia a partir dele. Depois dá uma olhada em segundo livro de Samuel, capítulo 7, no verso 12 ao 16. E depois o novo pacto, a nova aliança que foi profetizado por Jeremias e realizado e concluído em Jesus Cristo, nosso Senhor. Jeremias 31, verso 31 ao 34. Depois confira em sua Bíblia. Esses pactos, essas alianças não apenas estruturam a teologia, a nossa teologia bíblica reformada, mas também revela a intenção de Deus de restaurar e redimir toda a humanidade. Toda a humanidade. Então, o Antigo Testamento, ele tem uma importância histórica, é repleto de relatos que documentam a fidelidade de Deus, mas também mostra a infidelidade humana. Mas também apresenta as consequências dessa infidelidade, as consequências da obediência e mostra também um caminho para a redenção. O Salmo 105, verso 8 vai dizer: ele sempre se lembra da sua aliança, da promessa que fez para 1000 gerações. E aí? Você está compreendendo tudo que está sendo ensinado para o seu entendimento sobre o Antigo Testamento?
Eu quero encorajar você, já concluindo essa aula, para que você se aplique a entender a palavra de Deus de uma forma mais profunda. E aí, de novo, você vai ter aí toda a competência, toda a habilidade para ensinar para o seu irmão, para aquele que ainda não conhece sobre a palavra de Deus ou todo aquele que tiver alguma dúvida sobre a palavra de Deus, você vai poder ensinar com muita propriedade. Amém? Então, nós vamos nos encontrar amanhã, se Deus permitir, para mais uma aula sobre o panorama do Antigo Testamento. Até lá!